chuva de gols aqui no Maracanã. Madureira 0, Flamengo 8. Boa noite, pessoal. Boa noite, Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, é também. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte quentíssimo na área. A gente vai falar muito do Felipe Luiz, demitido do Flamengo. E logo depois de um 8-0 contra o Madureira. O resultado classificou o Flamengo para a final do Cariocão. O ainda não está contratado, mas já está acertado com o Fla. Vai ser o português Leonardo Jardim, que no ano passado estava no Cruzeiro. E no Vasco, que vai contar pra gente os detalhes dessa demissão do Felipe Luiz. O que aconteceu, hein, meu amigo? Que dia maluco. Boa tarde. Muito boa tarde, Kelly, para todos e todas que nos acompanham no Globo Esporte. Uma demissão que pegou todo mundo de surpresa. O Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva que você acabou de acompanhar no Globo Esporte após a goleada de ontem, algo que não é comum para um técnico que está para ser mandado embora. Ele só foi comunicado a demissão depois dessas últimas palavras que a gente acabou de acompanhar no Globo Esporte, em uma reunião rápida que durou aproximadamente 1 minuto com o José Boto, diretor executivo do clube. Os jogadores já tinham até ido embora do Maracanã, então o Felipe Luiz não teve nem tempo de se despedir dos atletas. Atletas que durante a madrugada mandaram mensagens de apoio para o Felipe Luiz e agora pela manhã postaram nas redes sociais mensagens de apoio e de agradecimento ao ex-técnico do Flamengo, que deve vir do Urubu agora à tarde. Hoje seria um dia de folga por aqui, mas com a demissão, a reapresentação dos jogadores foi marcada para agora à tarde. Então o Felipe Luiz vem para cá para pegar as coisas dele e também poder se despedir dos atletas, viu, Kelly? Pois é, já quero te fazer mais uma pergunta sobre o Leonardo Jardim, porque ao que tudo indica, o português vai ser mesmo o novo treinador do Flamengo, né? Pois é, o Flamengo ainda não anunciou, mas a contratação está acertada. O Leonardo Jardim é aguardado ainda hoje aqui no Rio de Janeiro, deve chegar no fim da tarde. O português de 51 anos já estava no Brasil. Ele estava em Belo Horizonte como um dos convidados para o casamento de um dos filhos do Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro. Ele estava afastado do futebol, o Leonardo Jardim, desde que saiu do Cruzeiro em dezembro do ano passado. Na época, disse que precisava se dedicar mais à família, cuidar da saúde física e mental. Também disse que não treinaria um outro clube no futebol brasileiro, a não ser o Cruzeiro. Daí, esse anúncio que está para ser feito entre o Flamengo e o Leonardo Jardim, pegando muita gente de surpresa. O português tem 2 grandes trabalhos na carreira. No Mônaco, entre 2014 e 2020, e no Cruzeiro ano passado, quando foi terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Vamos relembrar essa entrevista do Leonardo Jardim no ano passado? Vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento, eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro. Pelo jeito, o Jardim prometeu e não vai cumprir, né? Bom, enquanto isso, o Felipe Luiz se despediu do Flamengo com uma goleada e com torcedores divididos. Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa totalmente insatisfeito e 10 representa muito satisfeito com o Flamengo, qual é o seu grau de satisfação com o time rubro-negro nesse momento? 7. 0. Totalmente 0. 6. Nesse momento é 4. Por quê? O time não vem performando bem, né? Porque o time já perdeu 2 campeonatos esse ano. O Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil. Deu ruim pro Flamengo na Recopa Sul-Americana. Felipe Luiz escala mal. E ele tá alternando o time sem necessidade. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. Sou decepcionada.
Essa era parte da torcida do Flamengo antes de começar a semifinal do Carioca contra o Madureira. Eu não acho que perdeu a fome. Eu só acho que precisa treinar mais, precisa ter mais conjunto, porque a gente não pode esquecer que esse time foi quase campeão mundial 2 meses atrás. Os caras estão pendurados lá no passado, mas a gente já está no futuro. Então, ó, vergonha. Um torcedor, em especial, tinha um presságio, o Sérgio. E a torcida quer que ganhe hoje, porque se não ganhar hoje, tá arriscado até a cabeça do Filipe Luiz rolar. Alheio ao próprio destino, o treinador refletiu sobre as demissões no Flamengo. Sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de nove treinadores antes de eu entrar. O jogo começou. O Flamengo fez 1, 2, segundo do Paquetá na partida. 3, Jean Viana contra. Aí o Pedro fez o 4, o 5º e o 6º gol. Torcida ali feliz, cantando na arquibancada. Protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos os jogadores. O Flamengo pleno, 7-0 no placar. O 4º gol do Pedro na partida. Samuel Lino, 8, para fechar a conta. 8-0 no Madureira. E mesmo após essa goleada retumbante, o que se ouviu em boa parte da torcida foi: Vergonha! Time sem vergonha! O que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Independente do que aconteça daqui para frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. Quando deixou a entrevista coletiva, Filipe Luiz foi demitido. E assim acabaram as dores e delícias de ser treinador do Flamengo. Não escutará mais o nome gritado pela torcida, nem tampouco as críticas das arquibancadas. Hoje, sem vergonha, foi essa torcida do Flamengo que não representa os 50 milhões de flamenguistas pelo Brasil e pelo mundo. Vergonha! Vergonha! Em pouco mais de um ano no comando do Flamengo, Filipe Luiz conquistou 5 taças: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Carioca. O Filipe ainda se tornou o segundo técnico com mais títulos na história do clube, ao lado do Jorge Jesus e do Flávio Costa, todos com 5. Só atrás do Carlinhos, que levantou 6 taças. Filipe Luiz e Flamengo. Relação cultivada com carinho, cuidado e respeito. Desde os primeiros passos dele como gente. Quando você tá jogando no clube que você ama, eu sou flamenguista desde pequeno, então fica tudo mais fácil, né? A história do Filipe Luiz se mistura com a nova era vitoriosa do Flamengo. Uma fase que começou em 2019, ano em que ele chegou. Eu vim num lugar onde eu vou me sentir importante, onde eu vou me sentir querido, e isso faz toda a diferença. Ganhou quase tudo. Foram 10 títulos na lateral esquerda, sendo 2 brasileiros e 2 Libertadores. Eu estou muito feliz de estar vivendo uma das melhores épocas aí da história do Flamengo. Encerrou a carreira de jogador em 2023. E hoje eu fecho um livro, tenho muita vontade de dar o próximo passo, já começar a trabalhar em outra área. Foi técnico da base, primeiro no Sub-17, depois no Sub-20, com direito a título mundial. Não demorou muito. Em outubro de 2024, virou técnico do time principal. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. O sucesso continuou. Um mês depois, já ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! 2025 foi mágico. Mais 4 títulos, incluindo o Brasileiro e o Tetra da Libertadores. O Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? A relação tão bonita acabou de forma brusca. Não parece à altura da história construída e das conquistas alcançadas. Demitir dessa forma foi errado, pegou mal. Ele deu alegria para nós flamenguistas e ele vai embora. Como assim? A nação chora, gente.
O Filipe Luís está com o nome marcado no Flamengo. Esses títulos todos vieram com números excelentes. Olha só, em 101 jogos comandados por ele no Fla, foram 63 vitórias, 23 empates e apenas 15 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 70%. É desempenho de campeão, minha gente. O Flamengo... Que é muito, né? Vida de setorista não é fácil. Você pensava que estava resolvida a sua vida depois do jogo e você estava acordada ainda, naturalmente, escrevendo as reportagens, quando soube da demissão. E agora o Flamengo já fez tudo articuladinho, né? Demitiu o Filipe Luís com o Leonardo Jardim já engatilhado. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Haja café para aguentar o dia de hoje, né? Porque a gente já estava na reta final do trabalho ontem. A gente achava que era só um Flamengo e Madureira, uma confirmação da vaga na final do Carioca. Mas tudo implodiu depois disso, né? Então todo mundo foi pego de surpresa. A gente fez várias matérias contando esses bastidores no ge.globo para contar justamente sobre esse ambiente de incredulidade no Flamengo depois dessa decisão. Foi anunciada 1h da manhã essa demissão do Filipe Luís. O Filipe deu a entrevista coletiva normalmente no Maracanã. Depois saiu, foi avisado que o Boto queria conversar com ele. Em uma conversa ali de menos de 1 minuto, cerca de 30 segundos, ele foi comunicado que estava fora do comando do Flamengo e que o Flamengo ia por outro caminho. Então o Filipe não entendeu muito bem. Claro que o ambiente nos últimos dias já não estava lá essas coisas, já estava todo mundo sabendo que estava uma panela de pressão ali, que o Filipe poderia sim ser demitido em algum momento, mas todo mundo achava, né? A maioria das pessoas achava que essa definição ficaria para depois da final do Carioca, mas não foi isso que aconteceu. Então o Flamengo já vinha, né? A direção, o BAP ao lado do José Boto já vinham articulando esses próximos passos. Então o Filipe já entrou nesse jogo do Madureira demitido, ele só foi comunicado depois, mas o Flamengo poderia ter feito um placar ainda maior, enfim, poderia ter feito nevar no Maracanã, que essa definição já estava feita, então não teria muita solução ali no caso do Filipe. Mas é isso, a diretoria já vinha amarrando nos últimos dias tudo com o Leonardo Jardim, que é esperado a qualquer momento no Rio de Janeiro para ir ao Ninho do Urubu finalizar esses trâmites e assinar o contrato até o final de 2027. Pois é. Fomos surpreendidos, mas quando a gente começa a entender o contexto, né, Lu, aí a surpresa começa a diminuir, né? Existia uma insatisfação, uma relação meio tumultuada entre o Filipe Luís e o BAP. Teve problemas na renovação. Ambos foram procurar outros caminhos naquele momento. Filipe Luís foi procurar opções, o Flamengo foi procurar opções também. O próprio Leonardo Jardim já era uma opção desde o final do ano passado. E até a própria reapresentação do time esse ano chegou a ser um motivo de discordância entre o BAP e o Filipe Luís. Tudo isso para contribuir essa ideia que já estava sendo amadurecida de troca de comando técnico. São muitas camadas nessa demissão, né? Eu acho que para a maioria das pessoas parece algo que foi completamente do nada e de alguma maneira foi um pouco, né? Pela forma como isso foi comunicado ao Filipe, mas esse processo de desgaste com a diretoria que levou ao BAP a tomar essa decisão vem de algum tempo já, né? Ao longo da temporada passada, o Flamengo tentou por vários meses renovar o contrato do Filipe Luís, mas só acertou essa renovação no dia 29 de dezembro. Esse processo todo, especialmente ali a reta final, em dezembro, depois do final da temporada, gerou muito desgaste com todo mundo. O BAP entendia que o Filipe Luís poderia ter cedido mais nesse processo. O Filipe também se sentiu exposto em vários momentos pelas notícias que foram vazadas, pela forma como a coisa foi conduzida ali. E aí a própria relação dele com o José Boto se desgastou também por conta disso. Era uma relação mais amistosa ao longo de 2025 e em 2026 o Filipe acabou ficando um pouco isolado nesse dia a dia do Flamengo, justamente por tudo isso, né? Essa data de reapresentação também, no final das contas, gerou algum incômodo ali da diretoria pela maneira como o Flamengo se reapresentou e demorou a engatar na temporada, ainda não conseguiu engatar na temporada de 2026. E também uma coisa que gerou um certo problema ali foi essa volta do time profissional ao jogo contra o Vasco, né? Durante o Carioca, o planejamento era voltar só na estreia do Brasileirão. O time profissional acabou tendo que voltar antes por uma ordem do BAP e aí gerou um certo incômodo ali no departamento do futebol, porque não era esse o planejamento, né? Acabou atropelando ali as coisas e voltou. Enfim, foi uma série de coisas que foram acumulando ao longo desse período. Tinham alguns jogadores sim insatisfeitos, principalmente aqueles que não jogavam muito, enfim, mas ele ainda tinha o apoio principalmente daqueles líderes do elenco. Mas foi uma série de coisas que foram se somando ao longo dos últimos meses, né? Principalmente de dezembro até aqui,
que fizeram com que o Felipe acabasse demitido na madrugada de hoje, né? Do elenco conheceu o Leonardo Jardim depois da atividade programada para hoje à tarde, né, meu amigo? É isso, Joana. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Taon. Hoje era para ser um dia de folga para o elenco do Flamengo, mas depois da demissão do técnico Filipe Luiz, que não teve nem a oportunidade de se despedir dos jogadores, a reapresentação foi marcada para agora à tarde, sem horário revelado. Mas geralmente o treino da tarde é às 3h30 da tarde. Então a gente está aqui de plantão no Ninho do Urubu, aguardando a chegada de dirigentes ou jogadores. Fato é que, inicialmente, antes dessa revelação do Leonardo Jardim, havia a expectativa de que o Filipe Luiz estivesse aqui agora à tarde para retirar as coisas dele, reencontrar os jogadores e, enfim, ter essa despedida. Jogadores que já se despediram através das redes sociais, postaram agradecendo o técnico Filipe Luiz, dando apoio a ele. Agora há pouco, o Flamengo também postou um agradecimento ao Filipe Luiz. Aqui no Ninho do Urubu, esses gradios que foram colocados não são comuns, tá? Geralmente acontece só quando há um receio de alguma manifestação, algum protesto dos torcedores. Vira e mexe, passa alguém aqui de carro, quando é torcedor do Flamengo protestando, quando é torcedor dos rivais provocando. A gente vê a movimentação, vira e mexe também de alguns torcedores por aqui. Vou aproveitar até o Alessandro, que estava aqui para ver um jogo do Sub-14, que estava tendo pela manhã. Tua opinião sobre a saída do Filipe Luiz e a chegada do Leonardo Jardim, meu amigo? Boa tarde. Eu não tenho uma opinião formada pro Leonardo Jardim, não. A do Filipe Luiz eu tenho. Eu não achei sensato mandar ele embora num momento tão curto, de um período tão curto de crise. Acho que poderia esperar um pouquinho mais e deixar o trabalho fluir ao longo da temporada. É normal, acho que no começo de ano, depois de ter executado o que executou ano passado o Flamengo, acho que era normal ter uma caída de produção de alguns jogadores e do elenco também. Acho que dava para esperar um pouquinho. Obrigado, viu? Boa torcida para você na final. Pô, a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Alguém chegou na janela, não sei nem se apresenta quando hoje. Ele? Hoje. A expectativa é que já vai se apresentar? Isso. Vamos ver, né? 2 dias de treino e vamos torcer pro Mengão. É isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Joana, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Filipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. Depois de comandar a equipe em 101 jogos e meter 8-0 no Madureira, Filipe Luiz não é mais treinador. Vamos por parte. A decisão, galera, isso que eu tenho de apuração, inclusive, nesse momento, 5h59 da manhã. Confesso que eu passei as últimas horas, dormi muito pouco, apurando todas essas informações, porque eu fui pego de surpresa e o Filipe Luiz também foi pego de surpresa. Porque ele foi comunicado que ele não seria mais treinador depois da entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, ele não sabia que ele estava falando pela última vez como treinador do Flamengo. E aí, no vestiário, ele foi comunicado pelo diretor José Boto, porém, essa decisão já estava tomada antes do jogo. E aí, a diretoria esperou o jogo acabar para poder comunicá-lo. E junto com o Filipe Luiz sai o auxiliar dele, o Ivan Palanco, e sai também o preparador físico, Diogo. Rodrigo Caio continua na comissão técnica permanente. Acredito eu que o Rodrigo Caio seja a pessoa que vai comandar o Flamengo no Fla-Flu de domingo, na final do Campeonato Carioca, caso até lá o Flamengo não tenha um novo treinador, e a gente já vai falar quem é o plano A, mas só voltando um pouquinho na decisão, repito, o Bato, presidente do Flamengo, já havia tomado essa decisão. Eu vou ser sincero com vocês, eu fui pego de surpresa pelo momento, porque eu achava que se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, o Filipe Luiz não ficaria, eu vinha falando isso aqui para vocês já há muito tempo, mas após a vitória sobre o Madureira e por 8-0, eu confesso para vocês que fui pego de surpresa. Mas temos que levar em consideração todo o contexto da situação, todos os bastidores. Alguns jogadores nitidamente insatisfeitos, Everton Cebolinha, Luiz Araújo. O desgaste que o Flamengo teve na renovação de contrato com o Filipe Luiz, isso deve ter pesado demais na hora do Bato tomar essa decisão, porque várias pessoas me falaram que foi uma renovação de contrato extremamente desgastante para o Flamengo. Então isso pode ter pesado. O valor da multa rescisória não é alto, são 3 salários que o Flamengo tem que pagar ao Filipe Luiz, 3 salários que ele tem, não a comissão. Então, o Filipe Luiz vai receber essa multa rescisória de 3 salários, e aí a decisão já estava tomada. A diretoria entendia que chegou o momento de fazer uma mudança no comando técnico, fazer o time respirar novos ares, porque de fato o Filipe Luiz não vinha fazendo o melhor. Eu vou ser sincero novamente, esperava hoje tá falando sobre a demissão do Filipe Luiz? Não. Mas se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, ia ficar insustentável por conta disso tudo. E de fato, gente, assim, o Filipe Luiz ele não estava conseguindo o time jogar bem. O 8-0 em cima do Madureira não pode esconder muitos erros que o Flamengo tem. O Flamengo chega à final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, com o Fluminense sendo favorito.
mesmo tendo feito um investimento absurdo. O Flamengo contratou o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, tomando 2 sacodes, tanto lá quanto cá. Na Argentina jogou muito mal, chutou uma vez ao gol do time argentino, e aqui perdeu por 3-2, gente, jogando muito mal. Então, o sucesso que teve em 2025 não pode fazer que o Flamengo tenha liberdade de errar tanto em 2026. E o Flamengo estava errando muito. E ainda tem outro ponto que eu acabei de lembrar aqui dos bastidores. O Filipe Luís teve um embate seríssimo com o Mbappé naquela situação de voltar ou não o time antes do planejamento. Vocês vão se recordar. O Filipe Luís foi totalmente contra. Ainda teve isso. Ainda teve esse bastidor. E aí agora vocês me perguntam, beleza, Vene, quem será o novo treinador? Quem é o plano A? O plano A é Leonardo Jardim, o português que fez um bom trabalho à frente do Cruzeiro, deixou o comando do Cruzeiro alegando que queria resolver alguns assuntos pessoais, porém a informação que o Flamengo tem é que a partir de março o Leonardo Jardim quer voltar ativa, inclusive ele está no Brasil, essa é a informação que o Flamengo tem. Então, gente, vou ser mais sincero ainda com vocês, agora não é informação, mas se o Flamengo já tomou essa decisão de demitir o Filipe Luís, é porque sabe que pode contratar esse plano A. É porque já tem, entre aspas, uma cena aí, eu topo. Eu entendo um pouquinho de Flamengo e também um pouquinho de bastidores do mundo da bola. O Flamengo não ia demitir um treinador sem ter algo próximo, ou perto de acontecer, ou encaminhado. E se o plano A é o Leonardo Jardim, acho que o Leonardo Jardim já deve ter feito assim, ok, eu tô aí, eu toparia esse projeto. E quem não quer topar o projeto Flamengo, né? Com todo respeito, tem que ser muito doido para não querer aceitar o Flamengo. Salário em dia, estrutura, baita elenco, possibilidade de ganhar títulos importantes na temporada, visibilidade. Então, eu acho que o Flamengo está próximo desse ok aí com o Leonardo Jardim. A gente vai apurando, mas ele é o plano A e Filipe Luís, portanto, não é mais treinador do Flamengo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa demissão? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, forte abraço. Fui! Filipe Luís é um fato já consumado, a gente vai trazer bastidores e tal. O que a gente está abrindo aqui a live é com o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que está acontecendo nesse momento, que é a chegada. Outra informação importante, conversei com alguns funcionários do Flamengo, que obviamente ficaram muito surpresos com a saída do Filipe Luís, ninguém imaginava e tal, mas já circula a informação, né, entre funcionários do Flamengo, que o Jardim está chegando, que o Leonardo Jardim está chegando. Inclusive eu ouvi de um desses funcionários, esse treinador é top. Que bom que esse treinador tá vindo, porque esse treinador é top. Quer dizer, no Flamengo já estão esperando a chegada. A chegada. Já circula a informação interna no Flamengo de que o Leonardo Jardim está sendo contratado. Então, quer dizer, para a decisão do campeonato estadual, a tendência é que o Jardim já esteja no comando da equipe. Hoje é terça, a decisão é domingo. Depende muito de como vai ser a chegada dele e de como tudo vai se desenvolver. Se ele vai cair no beat também. Porque assim, o Flamengo tem uma comissão técnica hoje que é fixa com o Rodrigo Caio. Não me surpreenderia se o Rodrigo Caio fosse o treinador ali naquela final, até por tudo que o Rodrigo Caio representa no Flamengo, um cara multicampeão, um cara muito querido lá dentro, tá fazendo um grande trabalho. Poderia ser o Rodrigo Caio ali com uma supervisão, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim. Mas tudo vai depender dessa conversa que vai ter hoje. Os representantes estão no voo agora, vindo para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, sentam com o Flamengo, apertam a mão e aí dali começa a decisão do que vai ser feito. Óbvio que já tem alguma coisa ali já sendo trabalhada, mas eu digo, ela começa a ter validade a partir do momento que você senta e conversa. Não acredito, e aí é muito do feeling e do que a gente tem conversado. Eu e o Bruno, a gente tem conversado com fontes muito dentro da negociação, fontes que estão na periferia da negociação e fontes que conhecem ambos os lados. E todas essas fontes, desde cedo, Europa, aqui no Brasil, madrugada e tal, elas dão um caminho de que, assim, o Leonardo Jardim é bola cantadíssima dentro do Flamengo, plano A, plano B, plano C. Ah, beleza, outros nomes básicos ali, como Arthur Jorge, próprio Gadiardo, que acho que foi até o Felipe que falou no nosso grupo de trabalho lá, o Gadiardo pro Vasco tinha falado que ele ia descansar. E é importante a gente falar que o Arthur Jorge é dos mesmos representantes do Leonardo Jardim. Deixa eu te perguntar isso. Então, assim, um não ia atropelar o outro. Então, assim, por que eu vou querer colocar o Bruno Vicari e o André Hernan, que tem o mesmo empresário, no mesmo time? Entendi. Concorrendo por uma vaga, né? Concorrendo por uma vaga. Calma lá, vamos segurar. E até o perfil é diferente, né? Do Arthur Jorge e do Leonardo Jardim. E hoje você tem um Leonardo Jardim posto no mercado, avisou o mercado que estaria disponível e está negociando. O Arthur Jorge tem uma questão com o Rayhan, que é a discussão com os árabes.
E tá tendo, assim, de novo, vamos voltar na questão dos bombardeios, dos conflitos e tal. Tem um conflito no lá, Catar, claro. No Catar há uma preocupação. Claro. Né? Teve bomba estourando lá no Catar. Eu, se trabalhasse lá, estaria preocupado. A Liga do Catar tá parada agora. Então. A Liga do Catar tá Tanto parada. que o zagueiro que nós vamos falar aqui tá vindo pro Brasil por conta disso também. Mas Tem um dos motivos, Mas né? ó, nessa aqui do Jardim ser o plano A, B e C, o Flamengo teria demitido o Felipe Luiz se já não tivesse acertado com alguém? O que você acha, Bruno? Não é um... Porque assim, é só a gente pegar nos últimos anos como tem acontecido. Não é nem achismo, o Bruno tem bastidor. Então vamos lá, Bruno. Não é achismo. Para já uma interpretação clara, óbvia, mas eu não vou me sustentar somente na interpretação e no óbvio. É informação. Ontem pela manhã, e aqui não é o famoso, enfim, aquele jargão que a gente usa no jornalismo, né? O furo que nós não demos. Mas ontem pela manhã, eu compartilhei com o Felipe e com o André Hernan, no nosso grupo de apuração, que uma fonte muito, muito forte, muito credível de mercado, me disse assim: prepare-se que hoje ou amanhã teremos uma bomba. E eu perguntei, bomba? E a pessoa, bomba atômica. Não posso te dar mais detalhes. Evidentemente que eu insisti, mas não consegui. Na minha primeira interpretação, eu pensei, se é entre hoje e amanhã, deve ser algo sobre jogador, mercado de transferências, porque o mercado fecha hoje. Eu nem por um segundo me passou pela cabeça de forma concreta que poderia ser treinador, tampouco o Felipe Luiz, na semifinal do Campeonato Carioca, enfim, brigando por todas as competições. E evidentemente que, e aí vai a questão da madrugada, né? O Hernan brincou com a madrugada. Eu acordei com uma ligação às 4 da manhã aqui em Portugal, meia-noite do Brasil. Minto, 1 da manhã do Brasil, 4 daqui, 1 do Brasil. Atendi assustado, falei, pera lá, quem é que é? Eu já pensei em notícia ruim, né? Morreu alguém foi pro hospital, já acordei assustado. E essa pessoa, que já havia me dito sobre a bomba atômica pela manhã, falou, pode cravar, Felipe Luiz caiu, ele tava para ser anunciado ali, aquele comunicado, foi mesmo em conjunto, e depois falou, lembra aquilo que eu te disse? Leonardo Jardim, vai atrás, agora tá liberado. E daí em diante comecei toda a apuração e publiquei um texto às 5 da manhã para mim aqui, 2 horas aí no Brasil, já com detalhes de negociação em andamento. Então, o Leonardo Jardim já tinha uma conversa em andamento muito bem encaminhada ainda antes de o Felipe Luiz tomar o conhecimento da decisão da demissão, que aliás pegou ele de surpresa. Evidentemente que o clima com Felipe Luiz e BAP entre os dois não era bom, mas o Felipe Luiz não esperava a demissão da forma como foi. Mas posso dizer categoricamente que já existia de antemão uma conversa muito bem alinhavada entre Flamengo e Leonardo Jardim por conta dessa demissão já iminente do Felipe Luiz. E a notícia aqui do Bola VIP, pessoal, é que o Rodrigo Caio, ele segue no Flamengo, né, após a demissão do Felipe Luiz. O ex-zagueiro é funcionário direto do Flamengo e não integra a comissão pessoal do treinador. Então, com isso, né, o Rodrigo Caio continua, né, ele é um funcionário do Flamengo, não é parte da equipe, então pode ser que até ele comande, né? Se o Leonardo Jardim aí não chegar a tempo, deu algum problema, pode ser o Rodrigo Caio que comande o Flamengo aí no jogo contra o Fluminense, né, na final do Carioca. A demissão então do Felipe Luiz aí, logo após a vitória aí de 8-0 sobre o Madureira, né? E o ex-zagueiro é contratado diretamente do Flamengo, então ele não fazendo parte da equipe ali do Felipe, ele continua, né, na estrutura do Flamengo ali. A nota veio na madrugada aí que o Felipe Luiz foi demitido, né? Muita gente achou isso um absurdo, né? Não gostou. Até porque o Felipe Luiz ele é um ídolo do Flamengo, né? Ele vem aí há tempos, né, ganhando títulos e mostrando, né, recuperando o futebol do Flamengo. E agora é pego de surpresa aí com essa decisão, né, da demissão. Mas vamos fazer o que agora, né, galera? Tem que focar agora nessa final, tentar recuperar tudo aí que foi perdido nesse começo de ano aí, para que o Flamengo consiga demonstrar um bom futebol, porque do jeito que tava, não tava dando certo, né, cara? É osso ser treinador do Flamengo, né? É muito difícil. É muito difícil, cara, treinar o Flamengo hoje em dia. Se você começa a perder alguns jogos aí, perde um título ou dois, você não para, cara, não adianta. Pode ser o treinador que for, pode ser ídolo do clube que nem o Felipe Luiz, e bem no fim acaba acontecendo isso. Mas agora é focar, esperar aí essa chegada do Leonardo Jardim para ver o que esse cara vai aprontar, né? Eu espero que não seja um Vitor Pereira da vida, né? Pelo amor de Deus.